Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja nesta edição. Tribunal julga as contas de 2009 da Câmara de Nova Marilândia. Assim como as contas da Prefeitura de Serra Nova Dourada. E ainda responde a uma consulta feita pela Câmara de Sorriso. É o TC Notícias desta segunda-feira, dia 2 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros emitem parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2009 da Prefeitura de Serra Nova Dourada. As contas de governo de 2009 da Prefeitura de Serra Nova Dourada foram analisadas pela equipe técnica do conselheiro Campos Neto, relator do processo. De acordo com o balancete, houve uma economia orçamentária de quase R$150 mil. Para comprovar os dados, basta comparar a despesa total realizada de R$5.350.000 e verificar que é inferior à despesa autorizada, que foi de R$5.500.000. Além disso, o prefeito Valdivino Carmo Cândido cumpriu as determinações constitucionais no que se refere às áreas de educação e saúde. O gestor aplicou 35,99% da receita proveniente de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. No Fundo de Valorização dos Profissionais do Magistério, esse percentual foi ainda maior, já que foram aplicados 75,58% dos recursos, ou seja, 15% a mais do que o mínimo exigido por lei. Em saúde, o índice alcançou 23,52%, também de acordo com o que é determinado por lei, de 15%. Quanto às impropriedades identificadas, foram classificadas pelo conselheiro relator como sendo de natureza formal e contábil e que não causaram prejuízos aos cofres públicos. Após a votação, os conselheiros decidiram pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, mas o relator Campos Neto fez algumas recomendações ao gestor. O voto do conselheiro foi lido pelo auditor substituto Luiz Carlos Pereira. Recomendo que determine ao chefe do Poder Executivo que observe as metas e limites definidos nas peças de planejamento, PPA e LDO, que cumpra o cronograma de implantação do controle interno definido na Resolução 1 de 2007 deste TCE e na Lei Complementar 59 de 2007 e dê prosseguimento às ações necessárias à efetivação da arrecadação tributária do município. Na mesma sessão, os conselheiros julgaram as contas da diretoria do Fundo Parlamentar da Assembleia Legislativa. Os detalhes desse processo você confere no portal da TCE. E o Legislativo de Nova Marilândia teve as contas julgadas regulares, mas com recomendações. Confira os detalhes na reportagem. No ano de 2009, a Câmara de Nova Marilândia, cidade localizada a 261 quilômetros de Cuiabá, cumpriu com todos os limites constitucionais e legais, a exemplo das despesas com folha de pagamento, que foi de 65,80% da receita, dentro do limite de 70%. No entanto, na apreciação das contas, foram constatadas duas irregularidades, que após a análise da defesa apresentada pelo ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Marilândia, Gilmar Matias Panissa, foram afastadas pelo Pleno do TCE. Uma delas referente ao atraso no envio de informações do Sistema Aplique dos meses de setembro e novembro do ano passado, reconsiderada em razão da prorrogação da entrega dos documentos ao TCE em setembro e da existência de uma representação interna para tratar especificamente do atraso referente ao mês de novembro. Já quanto à inscrição de despesas em restos a pagar sem disponibilidade financeira, o ex-gestor comprovou a existência de recursos suficientes para honrar os gastos inscritos nessa modalidade de despesas. O relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, votou pela regularidade das contas, mas fez recomendação para que a atual gestão cumpra com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de maneira a evitar a reincidência da falha contábil.
E alertando seu sucessor que a reincidência da impropriedade remanescente poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes. Uma cópia do processo também vai ser encaminhada para o relator das contas de 2010 da Câmara Municipal. As contas do vice-prefeito de Cuiabá também foram julgadas. Esse processo foi considerado regular, mas com determinações e a aplicação de multa de R$ 1.500 ao então vice-prefeito Chico Galindo. A íntegra do processo você confere no portal tce.mt.gov.br. Questionamento feito pela Câmara de Vereadores de Sorriso é respondido pelos conselheiros do TCE. O presidente do Legislativo de Sorriso, Hilton Policelo, quer saber do Tribunal de Contas do Estado se o chefe da Câmara de Vereadores tem seu subsídio diferenciado dos deputados estaduais, assim como dos demais vereadores. O gestor também perguntou sobre qual é o limite máximo de subsídio permitido do presidente da Câmara Municipal. Ao analisar o processo de consulta, o relator conselheiro Antônio Joaquim, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, orientou o gestor de que a função realizada pelo presidente da Câmara de Vereadores tem natureza remuneratória e submete-se ao teto constitucional, que é o subsídio do prefeito, nos termos da Constituição Federal, assim como se submete ao valor estabelecido pelo percentual variável entre 20% e 75% do pagamento dos deputados estaduais. Regulares, mas com recomendações. Assim foram julgadas as contas da Câmara de Vereadores de Primavera do Leste. No exercício de 2009, gestão do vereador Paulo Sobrinho Castanhon dos Santos, a Câmara de Primavera do Leste realizou despesas com folha de pagamento dentro do limite estabelecido por lei. Mas, na análise do processo, o relator conselheiro Antônio Joaquim identificou algumas falhas, frutos principalmente da ausência de um controle interno eficiente, como despesas excessivas com telefonia móvel com cópias de chave, além da falta de registro e controle do estoque de materiais no almoxerifado. Como o conselheiro relator não identificou má-fé na conduta do gestor e nem mau uso dos recursos públicos, os conselheiros do TCE votaram pela regularidade das contas da Câmara de Primavera do Leste, mas fizeram determinações e recomendações, como a implantação de um sistema de controle interno eficiente e a observância à lei de licitações. Dentre as determinações estão a exclusão da lei municipal que prevê pagamento de 13º salário aos vereadores, a isenção do IPVA dos carros pertencentes ao Legislativo e ainda pedido de restituição aos cofres públicos do pagamento indevido no valor de R$ 1.200. O ex-presidente ainda foi multado em R$ 960 em razão da globalidade das falhas apresentadas e ainda vai ter que devolver aos cofres públicos um montante de R$ 1.500 pela constatação de faltas injustificadas dos vereadores em sessões ordinárias, já que as ausências não foram descontadas na folha de pagamento. Recomendar ao atual gestor que implante no órgão todas as recomendações dadas pela equipe técnica e B, implante o sistema de controle interno eficiente para acompanhamento da realização. C, observe os ditames constitucionais descritos na Lei 866, realize o concurso público para provimento do cargo que não possui atribuição de direção. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça, terça-feira é dia de sessão plenária. Os mais de 120 processos que estão em pauta para julgamento começam a ser avaliados às 8h30 da manhã. A sessão é transmitida ao vivo no portal do TCE e ainda nos canais 16h30 na TV Assembleia. Então, até amanhã.